Fala, turma! Como vocês estão? Tudo bem? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a realizar o rock. A gente vai ver todas as regrinhas, como ele é feito, quando não pode fazer, tá bom? Mas antes, a gente vai começar com a pergunta da nossa última aula. Aqui nesse tabuleiro, se o jogo tivesse terminado, levando em consideração o valor das peças, quem teria vencido nessa partida? Presta atenção, todos os peões brancos e pretos estão no tabuleiro, os dois cavalos brancos e pretos, os dois bispos brancos e pretos, a rainha branca, a rainha preta, rei preto, rainha e rei branco estão no tabuleiro. A única coisa que está faltando nesse tabuleiro é uma torre branca que estava aqui na casinha 1. Isso significa que o bispo capturou ela. Então, se o bispo capturou ela e as peças brancas não capturou nenhuma outra, quem venceu o jogo? As pretas. Na contagem final das peças capturadas, as pretas teriam 5 pontos e as brancas nenhum. Então, neste lance, neste tabuleiro, quem venceu foi as peças pretas. Beleza? Respondido. Parabéns para quem acertou. Vamos lá agora para a nossa aula de hoje. O que é o rock? O rock é uma jogada especial do jogo de xadrez que envolve o rei e uma das torres. Por que ele é uma jogada especial? Porque o rei ele faz um movimento que durante o jogo normal ele não pode fazer, que é movimentar duas casas na mesma jogada. E a torre também faz um lance que no jogo normal não é possível ela fazer, que é andar algumas casas e saltar por cima da outra peça. Tá bom? O objetivo do rock é proteger o rei, porque ele vai levar o rei lá no canto do tabuleiro, tirando do centro, tá bom? Vamos continuar então. São dois tipos de rock. O rock maior, que é realizado na ala da dama. O que é a ala da dama? A ala da dama é o lado onde a dama, a rainha, ela é montada. Então, olha aqui, a rainha preta vai na casa preta, a rainha branca na casa branca. Essa é a ala da dama, tanto nas peças pretas quanto nas brancas. Esse é o rock maior. Também é considerado rock maior o lado onde o espaço entre o rei e a torre tem 3 casas. O rock menor, ele é na ala do rei, ou seja, aqui do lado onde o rei é montado. E ele é menor porque o espaço entre o rei e a torre é de apenas 2 casas. Então, olha aqui, o menor tem 2 casas entre o rei e a torre, e o maior tem 3 casas entre o rei e a torre. Beleza? E agora, como que a gente realiza o rock? O rock ele é realizado da seguinte maneira. Lembra que eu acabei de falar que o rei e a torre fazem movimentos que durante a partida normal eles não podem. Mas como é uma jogada especial, aqui vai poder fazer. Que é, vou dar o primeiro exemplo, o rock menor com as peças brancas. Olha lá, o rei vai movimentar 1, 2 casas para o lado, vai parar na casa G1 e a torre vai pular por cima dele e parar na casa F1. Esse é o rock menor das peças brancas. O rock maior é a mesma coisa, o rei anda 2 casas em direção à torre e a torre pula por cima dele. Então, olha lá, o rei vai ficar na casa C1 e a torre na casa D1, tá bom? Esse é o rock das peças brancas. Das peças pretas, também. Vamos começar pelo maior. Olha lá, o rei movimenta 1, 2 casas para o lado e a torre vai pular por cima dele. Olha lá. Agora, voltando. Realizando o rock menor com as peças pretas. O rei movimenta 2 casas para o lado e a torre pula por cima dele e para na casinha ao lado. Esse é o rock.
Tá ok? Vamos voltar aqui então. Rock maior, rock menor, peças brancas, peças pretas. Continuando. Existem alguns requisitos para se poder realizar o rock. E é isso que a gente vai ver agora. O primeiro deles é que a casa entre o rei e a torre devem estar desocupadas. Então, não pode ter nenhuma peça na casa entre o rei e a torre. Lembra o exemplo que eu dei aqui? Vamos voltar aqui, ó. Olha aqui. No próprio exemplo que eu dei de como fazer o rock, vocês já perceberam que não tinha nenhuma peça, né? Então, muito bem. Se for o rock menor, não pode ter nem o cavalo e nem o bispo entre o rei e a torre. Se for o rock maior, não pode ter nem o bispo, nem o cavalo e nem a rainha entre eles. Então, esse é o primeiro requisito para fazer o rock. O segundo deles é: o rei não pode estar em xeque e também não pode ficar em xeque depois do rock. Então vamos ver um exemplo aqui. Olha lá. O rei está sendo ameaçado pela rainha preta. Ah, então, como ele está ameaçado, eu vou fazer o rock para me proteger. Não, não pode. O rock, ele foi criado para proteger o rei antes da ameaça. Não adianta o rei estar ameaçado e você querer fazer o rock para escapar, que não pode, tá bom? É considerado um lance irregular. Então, eu vou tentar fazer o rock. Olha lá, uma, duas. Não dá, o rei volta para o lugar dele, tá bom? Então, se o rei estiver ameaçado, você não pode realizar o rock. E se caso a casa onde ele for parar também estiver ameaçada, também não pode fazê-lo, tá bom? Outro exemplo, o número 3, o rei e a torre, que você utilizar para fazer o rock, não pode ter sido movimentados nenhuma vez, desde que começou o jogo até que você realizou o rock, eles não podem ter sido movimentados, tá bom? Então, mais um exemplo aqui. Ah, eu movimentei a minha torre. Duas casinhas, vou deixar ela aqui. As peças pretas fizeram o movimento delas. Ah, eu lembrei que eu podia fazer o rock menor aqui que vai proteger o meu rei. Então eu vou voltar a minha torre aqui na casinha onde a gente monta ela. Vou esperar o meu adversário jogar e agora eu vou fazer o rock. Não, não pode. Olha lá, vou tentar fazer o rock. Não deu certo. Por quê? Porque você já movimentou a torre. Mesmo que você volte ela para a casa de origem, não vai mais ser permitido fazer o rock. Isso acontece com o rei. Se você movimentou o rei, você não vai mais poder fazer nenhum dos dois rocks. Um ponto importante. Olha lá. Professor, movimentei a Torre Preta. Vamos continuar aqui. Eu posso fazer o rock do outro lado daí? Sim, aí você pode. Desde que não tenha movimentado essa torre nem o rei. Aí você pode vir, olha lá, fez o rock, tá bom? Então, se você movimentou a torre ou o rei, não será permitido fazer rock, tá bom? Se moveu o rei, não vai ser permitido realizar nenhum dos dois. Se moveu uma das torres, com a outra será permitido. Durante o jogo todo, só é permitido realizar o rock uma única vez, tanto para as brancas quanto para as pretas. Beleza? Requisito número 4. Nenhuma das casas onde o rei passar deverá estar ameaçada. Mas isso não se aplica para a torre, tá bom?
Então, olha aqui. Próximo exemplo. Aqui a gente teria a possibilidade de fazer o roque grande, né? O rei movimentando uma, duas casas e a torre vem do lado dele. Mas como a casa C1, que é onde o rei vai passar, está sendo ameaçada pelo bispo preto, ele não é permitido, porque o rei ficará em xeque, tá bom? Ou se, por exemplo, a casa D estivesse sendo ameaçado por uma peça inimiga, a casa onde o rei passar ou aonde ele for parar não pode estar ameaçada. Se for a casa onde a torre para, beleza, ela pode estar ameaçada, tá bom? Mas a casa onde o rei para ou onde o rei passa, não é permitido estar ameaçado. Não pode fazer o roque dessa maneira, tá bom? Uma outra regrinha, outro requisito, o número 5, para você realizar o roque, é que você precisa primeiro movimentar o rei e depois a torre, tá bom? Sempre o rei primeiro, andando duas casas, e depois a torre que pula por cima dele, tá bom? Se lá na sala de aula você fizer isso, movimentou o rei, movimentou primeiro a torre, depois o rei, você vai levar uma advertência. Na segunda vez que você fez, considera-se um lance irregular, tá bom? Muito bem, então. Agora, aqui nós temos alguns pontos interessantes que vocês, sempre antes de realizar o roque, vocês precisam prestar bastante atenção. Por exemplo, o roque, ele deve ser feito sempre no início do jogo. Por quê? Porque no início do jogo, considera-se que o jogo ainda está em desenvolvimento, né? E você tem uma chance maior de proteger o rei, tá bom? Sempre deve observar, e o recomendado é realizar sempre o roque oposto ao roque do que o seu adversário já fez, caso ele tenha feito. Então, se ele fez o roque maior, você faz o roque menor. Se ele fez o roque menor, você faz o roque maior, tá bom? Mas isso não é uma regra, depende de cada jogo. E também você deve observar qual lado o seu adversário desenvolveu melhor, qual lado ele está mais forte. Se ele estiver mais forte no lado onde você faz o roque menor, você com certeza não vai fazer desse lado. Você faz no lado oposto, tá bom? Então são alguns pontos interessantes, claro que vai variar de jogo por jogo, tá bom? Cada jogo é uma história diferente. De jogo para jogo, tudo pode mudar. Então, por isso que precisa analisar com bastante calma, ter muita atenção, muita paciência antes de jogar. Beleza, turma? Nossa aula de hoje era isso. Aqui tem imagem de roque, roque maior, roque menor, né? Qualquer dúvida, olhe, reveja esse vídeo até você aprender a realizar o roque. Tudo bem? Obrigado pela participação de vocês. Até a próxima.